Vamos abrir a palavra do Senhor em Neemias, capítulo de número 6. Hoje nós vamos continuar falando o tema reconstrução. No nosso sermão passado nós trazemos um sermão que falava que Deus é especialista em transformar ruínas em glória. E hoje nós vamos continuar falando sobre reconstrução. Neemias capítulo de número 6. Amém? A palavra de Deus diz assim: quando Sambalate e Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa aldeia do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Porque devo parar a obra para ir me encontrar com vocês. 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez um servo, que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo, que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso estão reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles, e pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, vem agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Mandei dizer-lhe: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. E o que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar a porta do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém, eu disse, Neemias respondeu: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o havia subornado. Para isto o subornaram, para me amedrontar, e para que, fazendo isso, eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noadia, e dos profetas que quiseram me amedrontar. A reconstrução da muralha foi terminada ao 25 do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito em seu próprio conceito, porque reconheceram que foi a intervenção do nosso Deus que fizeram esta obra. Só até aí. Meus amados, no sermão passado que nós falamos que Deus é especialista em transformar ruínas em glória, nós falamos da história desse homem Neemias. E eu quero usar um plano de fundo para que você entenda, para que você que não esteve aqui no último sermão entenda o que é que eu vou falar.
Essa história fala a respeito de um homem chamado Neemias, que estava muito bem na cidade de Suzã, na Pérsia. Ele era copeiro do rei, ele era um homem de confiança do rei, ele servia ao rei. Naquela época, para ser copeiro do rei, tinha que ser um homem de confiança dele, porque senão o rei poderia ser envenenado. Esse homem, vivendo a sua vida estável, ele se encontra com o seu irmão Hanani e pergunta: como é que Jerusalém está? Neemias não havia nascido em Jerusalém, mas ele escutava falar da cidade santa sempre. E quando o Hanani chega, ele pergunta: e aí, como é que Jerusalém está? E ele diz: olha, ela está destruída, os portões foram queimados, e quem mora lá está em grande ruína. Naquele momento ele sentiu angústia e buscou a Deus, porque ele queria, no seu coração, reconstruir a cidade de Jerusalém. A Bíblia relata que ele consegue esse favor diante do rei. Eu acho muito interessante que quando chega no capítulo 2 desse livro de Neemias, a Bíblia fala que depois de Neemias ter orado, ter jejuado, ter lamentado, ter estado diante de Deus, ele vai servir ao rei. Mas o capítulo diz que ele vai triste, ele vai abatido, e ele chega diante do rei para servir com tristeza no coração. A primeira coisa que a gente aprende é que para servir ao nosso rei, eu não preciso estar com alegria no coração. Nem tudo tem que estar bem para que eu possa servir a Deus. Às vezes as coisas vão andar ruim, às vezes as coisas não vão dar certo, mas isso não é motivo para eu parar de servir ao rei. Neemias, mesmo com tristeza no coração, ele foi lá cumprir o objetivo dele, que era servir ao rei. Você precisa aprender que mesmo diante das suas batalhas, você não pode baixar a cabeça, você precisa entender ao rei que você serve. E o que é interessante é que quando o rei vê Neemias com o coração triste, ele diz assim: por que o seu coração está triste? Porque isso provavelmente não é uma doença normal. O rei percebeu a angústia de Neemias, a tristeza de Neemias. E aqui eu aprendo também outra lição, que quando eu vou servir a Deus, mesmo em tempos difíceis, Deus olha para aquilo que eu estou passando. Deus olha para o meu coração, para a dor que eu estou vivendo, e Ele diz: por que você está passando por isso? Para que Deus possa notar a minha dor, eu preciso continuar servindo a Deus. Muitas vezes a gente vive os nossos problemas, as nossas batalhas, as nossas lutas, e a primeira coisa que a gente pensa em fazer é em desistir da obra. Esse final de semana, nós estivemos aqui mergulhados em uma atmosfera. Os céus foram abertos, Deus derramou a sua graça sobremaneira sobre a igreja. Nós somos tocados por Deus, cheios da presença dEle, e entendemos que diante de qualquer situação, eu preciso servir a Deus. Porque é servindo a Deus que Ele tira de mim as minhas cascas e faz eu virar alguém diante dEle que possa honrá-lo, exaltá-lo e engrandecê-lo. Neemias nos ensina isso. A Bíblia diz também, no mesmo capítulo 2, que o rei concedeu a ele aquilo que ele não tinha. Neemias não tinha dinheiro para reconstruir Jerusalém. Neemias não tinha recursos para reconstruir aquelas muralhas. Não tinha condição, não tinha autoridade, não tinha influência para reconstruir Jerusalém. Mas quando ele foi servir ao rei mesmo triste, o rei percebe a tristeza do coração e pergunta o que ele quer que o rei faça. E ele disse: Senhor, meu rei, como que eu vou ficar alegre se a minha cidade, a cidade que os meus pais estão enterradas, está em ruínas, e as pessoas que lá moram estão em miséria? E o rei diz: o que você quer que eu faça? Sabe o que eu aprendo? Que mesmo diante das batalhas que a gente enfrenta, quando eu vou servir a Deus com um coração grato, Deus abre as janelas dos céus e me concede aquilo que eu preciso para reconstruir o que está destruído em mim. Às vezes o que está destruído em você hoje é o casamento. Às vezes o que está destruído em você hoje é a tua vida financeira, é a tua relação com os filhos, é o teu ministério está destruído. Mas quando você vai diante de Deus, mesmo diante da destruição, é aí que o rei diz: o que é que você quer que eu faça? O rei só vai te dar um favor se ele entender que você é um servo bom e fiel, que mesmo diante da luta, não desiste de adorá-lo.
Não desiste de entregar a Ele o teu melhor, entregar o teu verdadeiro culto. O pastor tem falado muito sobre isso, sobre que tipo de culto nós temos prestado, porque muitas vezes, quando tudo vai bem, a gente chega na igreja e a gente pula, dança, bate palma, exalta, glorifica, mas quando as coisas começam a dar errado, eu desanimo, eu já não quero ir mais ao culto, eu já não quero mais louvar a Deus. E hoje, a gente abre até um parêntese para exaltar a Deus e glorificar a Deus pela sua vida que está aqui hoje. Porque nesse sermão que eu preguei sobre reconstrução, você ao sair do culto sofreu um acidente e os 2 carros pegaram fogo. E hoje você está aqui em um dia difícil, buscando a Deus, e por isso Deus vai te honrar, por isso Deus vai te abençoar, porque a gente entende que não é só no momento bom que a gente busca a Deus, é quando as coisas não dão certo, que a gente precisa dizer: Pai, eu estou aqui, porque eu confio que o Teu nome está acima de todo nome. Eu confio que o meu socorro, ele vem de Ti, que fez os céus e a terra. Então não é só nos momentos bons que a gente busca a Deus. Sabe, irmãos, nós aprendemos muito com Neemias e aprendemos aqui que muitas vezes nós estamos acostumados com a nossa destruição. Jerusalém ficou debaixo de ruínas durante 140 anos, até Neemias chegar lá, inspirado por Deus para reconstruir aquele lugar. Durante muitos anos da minha vida, por causa das minhas ansiedades e por causa da minha depressão, depois que a minha filha nasceu especial, cadeirante, a gente foi vivendo um misto de muitas coisas, e eu ia perguntar a Deus: por que, Senhor, eu estou pregando a palavra e a minha filha nasce dessa forma? E eu fui vivendo conflitos atrás de conflitos, ao ponto de me entregar a remédios para dormir. E eu comecei a tomar 5 gotas de Rivotril, 10 gotas, 15 gotas, 20 gotas, 30 gotas, 40 gotas de Rivotril para dormir. Aquela droga não me fazia mais dormir, eu fui consultar e o médico passou uma outra droga, o Menelate, e eu comecei a tomar aquela droga associada para dormir. Tomei durante muitos anos. Um dia Deus tocou no meu coração e eu parei de tomar esse remédio, e os médicos diziam: se você parar de tomar, você vai morrer. Eu falei: eu vou morrer sem tomar, porque eu não quero morrer tomando. E eu passei anos sem conseguir nem assinar meu nome, porque a minha mão tremia tanto por causa da dependência do remédio. Às vezes a nossa vida está em uma ruína, em destroços tão grandes que a gente se acostuma com a destruição. E a gente diz: eu tenho mesmo que tomar remédio, porque se eu não tomar eu não durmo. Eu preciso disso, eu preciso desse remédio. Eu já me acostumei com isso. Já se tornou normal na minha vida. Às vezes as ruínas estão tão acostumados, você está tão acostumado que você fala: eu preciso beber no final do dia a bebida alcoólica para que eu esqueça os problemas que eu estou vivendo. Mas você vai lá e bebe todo dia, porque você se acostumou em ver a tua casa destruída, em ver a tua vida destruída. Você não tem mais perspectiva. E Deus te trouxe a este lugar para dizer que Ele pode mudar a tua história. Você não veio aqui hoje por um convite normal. Deus te trouxe aqui para dizer que quer mudar a tua história. Você não precisa estar acostumado nem com o remédio maldito que o diabo bota, nem com uma vida destruída, nem com um casamento destruído, nem com um ministério destruído, porque Deus pode mudar essa história. E o que é que a gente aprende aqui no capítulo 6 que nós lemos? Esse capítulo me ensina que a reconstrução, ela é tão difícil, que no meio da reconstrução a gente desiste. Como a gente aprendeu, começar é muito bom, é tempo de alegria, é tempo de felicidade, mas recomeçar é com lágrimas, é com dor, é com solidão, é entrar no quarto, fechar a porta. Recomeçar é difícil. Só que é muito difícil a jornada da reconstrução. Ela é difícil porque durante essa jornada, geralmente as pessoas desistem. É por isso que as pessoas pensam: reconstruir, reformar, custa mais caro do que fazer do zero. Tem muita gente que não quer reformar nada, ele prefere derrubar e começar algo do zero. Mas na palavra eu entendo que Deus é a favor da reconstrução. Ele não quer um segundo casamento, Ele quer a reconstrução do meu casamento. Ele não quer um novo ministério, Ele quer a reconstrução do meu ministério.
Custa mais, dá trabalho, leva tempo, mas é muito mais pesado quando eu entendo que eu estou só na jornada. Mas quando eu entendo que Deus está comigo, fica muito mais leve. Sabe por quê? Porque Ele toma sobre Ele o meu jugo, o meu peso, vai todo sobre Jesus. Ele já fez isso. Então a minha caminhada de reconstrução, ela é dolorosa, ela é difícil, ela exige lágrimas, exige sangue, exige solidão, exige. Mas Deus, Ele é poderoso para te dar a vitória. O que Ele quer é que mesmo com um coração triste, você continue servindo a Deus. E aí a gente aprende aqui o primeiro ponto. A primeira coisa que eu aprendo: não saia nunca durante a reconstrução da sua vida, em qualquer área que seja, não saia do seu ambiente de proteção e propósito. O verso 1 e 2 diz assim: quando Sambalate e Tobias, o Gesem, o árabe, e o resto dos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que não havia brecha nenhuma mais, ele faz um convite, verso 2: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias. Mas Neemias diz: na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. A primeira coisa que a gente aprende é que num período de reconstrução, eu preciso entender que há um ambiente formado por Deus para eu ter vitória. E que o inimigo vai querer me tirar desse ambiente constantemente. O ambiente da nossa cura, primeiro ambiente da minha cura, é a minha casa, é o meu lar, é a minha família. E é lá, quando eu estou diante de Deus, que Deus me restaura. É naquele lugar que Deus me capacita, é naquele lugar que Deus me dá visão. É ali que Deus me enche para transbordar dentro da igreja. Mas estar na igreja também é um ambiente de proteção. Também é um lugar que Deus te dá a palavra de vida. Também é um lugar que você recebe a oração. Também é um lugar que você tem comunhão com os irmãos. E aqui, a gente aprende que o inimigo não desiste. Até o capítulo 4, ele tentou fazer Neemias desistir da reconstrução, com ofensas, com palavras ditas que ele não era capaz, que qualquer raposa poderia derrubar aqueles muros. Mas aqui a conversa mudou. Porque o inimigo percebe, quando ele não consegue te vencer por um caminho, ele tenta por outro. Ele vai estar sempre andando em derredor para tentar te destruir. Mas você precisa entender que há um general que te guarda. Que mesmo triste ele te guarda. Que você está diante do rei. Não é diante de homens, é diante do rei. Então ele pode levantar de um jeito, você não vai cair. Pode levantar de outro e você não vai cair. Porque quem te guarda é Deus. Então a gente tem que entender, existe um ambiente que Deus me guarda. A minha casa, os lugares que louvam a Deus, as pessoas que têm de Deus para passar para mim, algo de Deus para passar. E aí a gente vai olhar aqui e percebe que o laço do passarinheiro, que o salmista fala, é uma armadilha que é colocada com migalhas de comida para os pássaros no chão. Percebe que o laço do passarinheiro não é colocado nas árvores? O laço do passarinheiro não é colocado no ar, que é o ambiente natural do pássaro. O laço do passarinheiro é colocado no ambiente onde o pássaro não domina. A vida do pássaro é nos céus, é no ar, é voando. Mas o laço do passarinheiro é no chão, no ambiente que não é o ambiente dele. E é aí que o inimigo nos pega, quando eu saio do ambiente que Deus tem para mim e vou para um ambiente que não é para eu estar. E ali o laço me fisga e geralmente eu caio. Então a gente precisa entender que o ambiente que Deus nos coloca de proteção, de propósito, tem que ser cumprido. Olha o que o Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente ele descansa. É uma habitação, não é uma visita, é um lugar de moradia. Esse é o meu ambiente seguro, debaixo das asas do Senhor. Onde é que eu tenho vitória, Tiago, contra o inimigo que vem contra a minha casa? Debaixo da presença de Deus. Como é que eu venço as batalhas que eu estou enfrentando com os meus filhos? Debaixo da presença de Deus. Onde é que eu venço o meu problema financeiro? Debaixo da presença de Deus. Só há um lugar para você vencer, e é debaixo da presença de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos, também no verso 1 e 2, é que num período de reconstrução, eu preciso de discernimento espiritual. A gente precisa de discernimento espiritual.
Neemias recebe um convite. Neemias, pare a obra e venha conversar conosco em um vale, em um lugar separado. Sai do teu ambiente e vem para um lugar que eu, o inimigo, estou determinando. Mas a resposta de Neemias é que ele não iria, porque ele teve discernimento. Ele diz o quê? Eles queriam, na verdade, era me fazer mal. Nós precisamos de discernimento, para discernir o que é de Deus do que é do diabo. Para discernir o que é bom do que é ruim, o que vai favorecer a minha casa e o que vai desfavorecer a minha casa. Eu preciso de discernimento sobre aquilo que eu assisto, sobre as conversas que eu tenho. Eu preciso de discernimento sobre quem anda comigo e sobre o que eles falam ao meu ouvido. Porque senão, se ele não tivesse discernimento, ele iria seguir. Não há nada demais. Qual o problema de eu ir conversar? As muralhas já estão quase construídas, o meu casamento já está quase de pé, a minha empresa já está quase de pé. Qual o problema de sentar nessa roda? Qual o problema de ouvir esses conselhos? Qual o problema de conversar com aquela mulher? Qual o problema de conversar com aquele homem? Não tem problema nenhum nisso. Então vem essas falinhas, essas mensagens malditas, essas pequenas pedras que a gente tropeça, porque a gente não cai numa pedra grande, a gente tropeça em coisa pequena. Então a gente precisa pedir a Deus discernimento para saber como a gente deve agir. Você sabe por que muitas vezes a vida financeira da gente não anda? Porque a gente não tem discernimento espiritual para entender o que é de Deus do que não é. E aí coloca o nosso recurso financeiro onde não tinha que colocar. Mas quando eu tenho discernimento espiritual, Deus me dá clareza, Ele me incomoda. Às vezes eu vou investir em alguma coisa e você sente, não é para mim esse negócio. Estou sentindo que não está bom. Conversa com a esposa, porque é um ambiente de graça, e ela diz, eu sinto de Deus, não é para você fazer esse negócio. Você não faz e Deus te abençoa. Mas quando você decide fazer, dá tudo errado. Às vezes você tem um discernimento espiritual sobre uma pessoa. A pessoa visita a tua casa e você sente aquele mal-estar, aquele peso, e Deus está te dizendo, não é pessoa para andar com você agora, não é pessoa para você botar dentro da sua casa, não é pessoa para você botar dentro do seu quarto, e você está ali insistindo com aquilo porque não tem discernimento espiritual, e aí vem destruição no lar. As amigas visitando a casa de um homem casado, assistindo filme no quarto com o casal, e você diz, não tem problema nenhum com isso, é o teu leito, é a tua cama, é o teu lugar, e tem amigos e amigas ali dentro. Então Deus está dizendo, olha, existem situações que você só vai vencer na hora de reconstruir a sua vida, se você tiver discernimento diante de Deus. E como é que eu ganho discernimento? Na palavra. Quando eu medito na palavra, quando eu estou em oração, quando eu estou diante do Senhor, Ele abre os nossos olhos para a gente enxergar isso. Neemias, se você for ler o livro, você vai ver que ele orava todo o tempo. Ele orou na hora da notícia ruim. Ele reconhece que Deus era grande, temível, poderoso, e que quem se aproxima de Deus, Deus se aproxima dele. Depois ele vai orando em todo momento. Neemias está orando. Quando é que a gente tem discernimento espiritual? Quando eu tenho uma vida de oração. A Bíblia vai dizer, orai sem cessar, orai o tempo todo. Não é só na igreja, não é só no culto. Dentro do carro, o Senhor me livra de todo mal, me guarda a minha casa, guarda os meus negócios, guarda a minha família. À noite, orando pelos filhos, de manhã, orando para o dia começar, orando o tempo todo. Então a gente aprende aqui, o salmista diz, no Salmo 37:12, os ímpios fazem planos contra os justos, e contra eles rangem os dentes. Verso 32, o perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Você está achando que a nossa batalha ela é leve? Você acha que o inimigo está satisfeito em você buscar a Deus? Você acha que ele está satisfeito? Não, ele vai constantemente tentar fazer você parar. Você começa a vir à igreja e do nada as coisas começam a ficar mais difíceis. Você começou a buscar a Deus e do nada vem problemas no casamento. Você começou a servir, a orar, a ler a palavra e do nada a empresa começa a entrar em derrocada. E você diz, eu não entendo, agora que eu estou buscando, por que as coisas estão ficando difíceis? Porque o inimigo está tentando te parar. Mas se você mesmo triste continuar servindo, Deus te honra e te dá recursos para você vencer essa batalha. Ele te dá recurso, te capacita, Ele dá carta de autorização para você ter aquilo que você precisa. Foi isso que Deus fez com Neemias.
1 Reis 3:9, Salomão pede sabedoria a Deus. Ele tinha a oportunidade de pedir algo a Deus, ele pede a Deus sabedoria, discernimento. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar esse teu grande povo? O homem mais sábio da Bíblia chega diante de Deus e pediu a ele sabedoria para discernir entre o bem e o mal, entre aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. E nós estamos muitos momentos da nossa vida sem consultar a Deus. Deus, me dá sabedoria. A minha oração hoje para você é que Deus te dê sabedoria, te capacite, te dê visão do reino, te dê sabedoria na palavra, para que você vença as obras do diabo, cheio do Espírito Santo. Isso vem através da busca. Terceira coisa que nós aprendemos aqui. Irmãos, tudo isso é quando eu decido reconstruir alguma coisa na minha vida. Eu decidi reconstruir o casamento, eu decidi reconstruir a minha vida financeira, eu decidi reconstruir o meu ministério, eu decidi reconstruir a minha relação com os meus filhos, eu decidi reconstruir a minha vida emocional, eu não quero mais ser ansioso ou depressivo. Toda vez que você decidir, você vai enfrentar batalhas, e você vence essas batalhas assim. Terceiro princípio que Neemias nos ensina, como continuar nessa jornada, é priorize a sua reconstrução. Seja prudente. Olha o que ele diz no verso 3. Por isso eu enviei um mensageiro a dizer: estou a fazer uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Tem momentos que o inimigo vai tentar te fazer parar, vai tentar te tirar da rota, vai tentar te tirar do caminho, vai tentar te tirar da direção da reconstrução da sua vida. Vem aqui que eu quero conversar com você. Vem neste lugar que nós precisamos conversar. E ele está dizendo: eu não vou até aí, sabe por quê? Porque eu estou fazendo uma grande obra. Sabe quando é que a gente vence? Quando a gente entende que aquilo que eu decidi reconstruir é grande diante de Deus. O seu casamento é grande diante de Deus. A sua relação com os filhos é grande diante de Deus. O teu chamado para fazer a obra de Deus é grande diante de Deus. Você vai dizer para o inimigo: eu não vou desistir. Por que eu desistiria? Eu estou fazendo uma grande obra para o Senhor. Por que eu iria parar para ir até aí, se aqui eu tenho palavra de vida? Por que eu vou desistir, se aqui eu estou reconstruindo a minha casa? Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Vai ser rápido? Não, não vai ser rápido. Vai custar caro? Sim, vai custar caro. Vai ter muita lágrima dentro do quarto de porta fechada? Sim, muita lágrima dentro do quarto de porta fechada. Mas Deus vai te dar a vitória. Muitas ovelhas de Labão gostam, quem esteve aqui na conferência vai saber do que a gente está falando, gostam da mensagem: Deus vai te dar a vitória, Deus te levantou como cabeça e não como cauda, tudo que você colocar as mãos vai ser abençoado. E aí a igreja: amém, porque eu serei um vencedor. Não é assim, meus irmãos. A verdadeira palavra de Cristo aqui está dizendo: você vai ter aflição, mas Deus é contigo e a vitória vai vir. Você vai entrar no quarto, vai chorar, e eu vou colher as tuas lágrimas. Você vai fechar a porta, vai ser eu e você, ninguém vai te ver, não tem holofotes, não tem aplauso, é eu e você, e eu vou cuidar de você. Então você quer vitória? Segundo diz o louvor, vai chorando, geme e chora, porque não é fácil, é difícil. Mas quando o Senhor vê a minha perseverança, Ele me abençoa. Às vezes o que o Senhor quer ver em nós é só a nossa perseverança, é até onde eu aguento ir para louvar o nome dEle. Quarta lição que nós aprendemos aqui é que em um período de reconstrução da minha vida, eu preciso me manter firme diante de Deus, porque os problemas vão vir, então eu tenho que estar firme, convicto quem Deus é, não baseado no que falam para mim, não baseado no que a igreja prega apenas, mas sobre quem eu sei que Deus é, porque eu me relaciono com Ele, dia e noite. Assim como a palavra de Deus diz, para ser bem sucedido,
medita na palavra de Deus de dia e de noite. Neemias vai falar no capítulo 1 que ele orava de dia e de noite, constantemente a Deus. E ele passa 4 meses orando para ter o favor do rei. Não é uma oração uma vez ou outra, não é estar diante de Deus uma vez ou outra, é ter uma vida de oração. Eu preciso me manter firme no propósito de Deus. Se mantenha firme na palavra, se mantenha firme no teu clamor, não desista, meu irmão. Da última vez que eu ministrei aqui, a tia Damari estava aqui, e ela enfrenta um problema grave com os filhos dela. E aí ela foi muito tocada por Deus, porque fala sobre reconstrução. E a gente falava que a palavra nos dá direito a essa reconstrução através do poder de Deus. E ela saiu daqui convicta diante do Senhor que Deus a ajudaria a reconstruir sua casa. E aí durante a semana, uma voz do maligno disse que alguém falou assim: seu filho está vivendo esse problema? Geralmente esses problemas não têm salvação. E aquela palavra chegou até ela. Porque ela havia decidido viver uma vida de reconstrução, o inimigo já havia se levantado para dizer: isso é muito difícil, não insiste nisso não, porque geralmente quando é álcool é um problema, quando é droga é um problema, quando é pornografia é um problema. Todo problema que você viver, o inimigo vai dizer que é impossível de vencer, mas não é impossível. O Senhor diz que todas as coisas são possíveis no nome de Jesus. Neemias 6:4 diz assim: 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido. Eles insistiram, mas eu lhe disse a mesma coisa. Sanbalate me enviou pela 5ª vez um servo que trazia até uma carta. Nela está escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu falar a respeito do que você quer ser rei. Aí o verso 9 diz o quê? Tudo o que eles queriam era nos amedrontar. E eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Olha o que o inimigo queria: amedrontar ele para que ele abrisse mão daquela reconstrução. Então dizendo: olha, vamos amedrontar, vamos colocar pressão, bora para cima. O inimigo faz isso: bora para cima dessa família, bora destruir esse casamento, porque na medida em que a gente insistir, eles vão abrir mão e eles vão desistir da reconstrução. Não desista! Não desista da reconstrução da sua vida. Não desista da reconstrução do seu ministério. Esse final de semana entrou um jovem aqui, nós fomos orar por ele. Ele não veio para a conferência, ele pediu oração. E as palavras dele aqui na minha frente e na do pastor foi: o diabo destruiu a minha casa, destruiu o meu casamento, destruiu a minha relação com os filhos. Eu estava pensando em morte, passei pela porta da igreja e decidi entrar. E eu entrei, Deus tocou na minha vida e nós oramos por ele neste lugar. E eu tenho convicção de que se ele quiser reconstruir a vida dele aos pés do Senhor, ele vai conseguir. Sabe quando é que a gente não consegue? Quando a gente não se mantém firme em Deus. Porque o inimigo vai tentar sempre te fazer parar. Porque ele quer amedrontar, ele quer que você largue a obra. Mas olha o que o texto diz: agora pois, olha o que Neemias fala. O inimigo se levantou, a batalha está grande, a luta é perversa, é difícil, mas agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Está difícil, fortalece as minhas mãos. Neemias não estava dizendo: fortalece a mão do grupo que está construindo os muros, fortalece a mão da minha esposa ou do meu marido, fortalece a mão do pastor da igreja. Não, Neemias está dizendo: fortalece as minhas mãos. É eu que estou na frente da batalha, é eu que quero o favor do rei. Fortalece a minha mão, Senhor, me ajuda a reconstruir a minha casa. Porque Deus não reconstruiu as muralhas de Jerusalém. Quem reconstruiu foi Neemias, junto com o povo de Deus. Deus capacitou Neemias para fazer aquilo. Deus não vai reconstruir o teu casamento, e não vai reconstruir a tua empresa, e não vai reconstruir o teu ministério. Ele vai reconstruir você. Ele vai restaurar você, e você vai reconstruir a sua casa. Ele quer usar você para fazer isso. Quando é que a reconstrução começa? Quando eu digo: eis-me aqui, Senhor, para reconstruir. Não está fácil, eu estou só os cacos, mas eu ouvi a tua palavra que diz que o Senhor é especialista em transformar ruínas em glória.
Eu vi a tua palavra que diz que Jerusalém estava 140 anos debaixo de monturo, mas o Senhor levantou um povo cheio do teu Espírito para reconstruir aquele lugar. Então, Deus, eu quero dizer que a minha vida está destruída há muito tempo, mas eu te peço, me ajuda a reconstruir a minha vida. Só em Deus a gente vai conseguir essa reconstrução. Por último, durante a reconstrução da sua vida, que ela vai ser concluída, meus irmãos, Deus vai reconstruir sua vida. Deus vai reconstruir sua casa, seu casamento, sua vida financeira, seu ministério. Deus vai reconstruir a sua relação com os seus filhos. Deus vai reconstruir. E durante essa reconstrução, essa jornada, esse caminho, nós aprendemos que precisamos tomar cuidado a quem damos ouvido. Isso aqui é a parte mais séria dessa mensagem. Sabe por quê? Porque envolve crente. Não envolve mundano aqui. O problema desse capítulo, dessa parte, não é com Sambalate e Tobias, é com profetas, falsos profetas. Olha o que o texto diz. Verso 10. Quando fui na casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse: vamos encontrar na casa de Deus. Vamos nos encontrar dentro do templo. Vamos fechar a porta do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Foi isso que o profeta disse para Neemias. Vamos para dentro do templo do Senhor, se esconder lá, porque eles vão querer te matar. Eles estão vindo para te matar. Verso 11. Porém eu disse, eu Neemias, você acha que um homem como eu fugiria? Aqui a gente aprende uma lição muito importante que falamos também no Atmosfera, na conferência. Quando a gente sabe quem a gente é, as coisas mudam. Quando a gente tem identidade de quem a gente é em Deus, o cenário no mundo espiritual muda. Neemias sabia quem ele era diante de Deus. Você acha que um homem como eu fugiria diante de um problema? Sabe quando é que Deus abençoa o sacerdote? Quando ele diz, você acha que um homem como eu vou largar a minha mulher para tentar uma aventura lá fora? Você acha que um homem como eu vou desistir dos meus filhos? Você acha que um homem como eu vou abrir mão da minha empresa? Não, eu sei quem está na minha frente e quem me guarda. A gente precisa saber quem a gente é diante de Deus. Neemias sabia. Você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma, Neemias disse. Verso 12. Então percebi que não era Deus que o tinha enviado. Neemias teve aqui discernimento espiritual, e aqui a gente aprende com ele, cuidado com quem você escuta, porque esse homem se levantou como um profeta, como um homem de Deus, e foi lá diante de Neemias para dizer, faz isso, isso e isso. E às vezes nós estamos dentro da igreja e não temos discernimento de Deus, e vem um falso profeta e diz, isso e aquilo, e fora da palavra, e você vai lá e começa a ouvir, sabe por quê? Porque você não está firme no Senhor. E aí você vive um problema no casamento, ao invés da pessoa dizer, Deus restaura, Deus reconstitui isso. Casamento Deus fez uma única vez. Ah não, a pessoa diz, não, é difícil mesmo, né? Deus tem algo melhor para você. E infelizmente, dentro da igreja às vezes a gente escuta isso. A gente escuta outras coisas que nos tira da direção da palavra. Então tome muito cuidado com quem você escuta, quem bota a mão na sua cabeça, quem ora no seu casamento, quem ora pelos seus filhos. Tome cuidado. Se você tiver discernimento de Deus, você vai vencer todas essas barreiras, porque no olhar Deus vai dizer, fulano não está bem com Deus, porque você vai estar conectado com Deus e Deus vai te mostrar, no olhar. Então não é todo mundo que bota a mão na sua cabeça para orar, não é todo mundo que ora sobre o seu casamento, porque às vezes o casamento dele está uma desgraça, e ele está orando para você, e a gente é um canal de bênção ou de maldição. Aí eu estou carregando maldição e estou colocando a mão sobre o casamento de alguém. A maldição vai ser derramada. Então quem é o canal que está orando por mim? Quem é o canal que está intercedendo por mim? Quem é o discipulador que está orando por mim? Tome muito cuidado com quem está acompanhando você. Muito cuidado, porque há muitos falsos profetas nessa terra. Neemias até fala, lembra, Senhor, desses falsos profetas.
toma em tuas mãos essa profetisa, olha tudo que eles fizeram contra mim. A gente encerra aqui no último ponto, que fala, persevere e Deus te dará vitória. Você crê nisso? Persevere e Deus te dará vitória. Amém? Verso 15 e 16 diz assim: a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Aquilo que estava 142 anos destruído, com a direção de Deus, foi reconstruído em 52 dias. Não é força humana, é a força da mão poderosa de Deus. Tem coisa que você acha que não tem mais jeito, mas se estiver debaixo da mão poderosa de Deus, a reconstrução é garantida. Verso 16: todos os nossos inimigos ouviram isso. Todos os gentios à nossa volta temeram, decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram, o inimigo reconheceu, o diabo viu, os inimigos reconheceram que foi intervenção de Deus a vitória que eles tiveram. O próprio inimigo vai perceber que a tua vitória veio de Deus. O próprio inimigo vai entender que foi debaixo de joelho, de oração, que você reconstruiu sua casa. Então, a palavra para você hoje é: não desista. Não desista. Não frequente uma igreja apenas por frequentar e não acreditar na palavra que está sendo ministrada. Creia na palavra de Deus, porque se Deus usou Neemias para reconstruir as muralhas de Jerusalém, Deus pode usar você para reconstruir a tua história. Não duvide, porque aquele que duvida é como a onda, vai de um lugar para o outro, e esse não receberá de Deus coisa alguma, mas tão somente creia, e Ele vai mudar a tua história. Saia desse lugar, irmãos, crendo que Deus pode, crendo que a vitória é sua, crendo que a tua história está sendo mudada. Saia daqui com a tua vitória nas mãos. Não deixe mais o diabo te enganar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós louvamos ao nome do Senhor. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, a minha oração, meu Pai, como sacerdote, é que o Senhor abençoe a sua igreja. É que o Senhor tome nessa noite cada sacerdote, cada homem, meu Deus, que está dentro desse lugar, que entrou aqui sem esperança, sem expectativa, sem alegria de vida e achando que não tinha mais jeito, que esse casamento não tinha mais jeito, que essa empresa não tinha mais jeito, que na sua vida não havia mais solução. Toma esse homem nas tuas mãos, guarda-o, muda a mente dele, Senhor, transforma o entendimento dele, para que ele possa experimentar as coisas boas e agradáveis que o Senhor tem para ele. Toma, Senhor, nessa noite, as mulheres que entraram neste lugar, com pensamentos de morte, com depressão, com ansiedade, com angústia no peito, achando que esse casamento também não tinha mais salvação, que ela ia desistir dessa oração, que ela ia abrir mão disso. Pai, toma essa mulher nas tuas mãos, que está enfrentando hoje um problema com os filhos nas drogas, com o filho na bebida, com o filho lá no mundo, meu Pai. Deus, toma essa mulher nas tuas mãos, enche ela da tua presença, enche ela da tua palavra, enche ela de sabedoria, capacita a tua filha, meu Deus, para que aonde ela colocar as mãos dela, abençoado seja. Pai, dá forças a essa mulher para resistir ao maligno, para não desistir da sua casa, para continuar orando, para continuar perseverando. Toma, meu Deus, cada jovem, cada adolescente que entrou nesse lugar, que não tem recebido em muitos momentos palavra de vida, mas aqui, Senhor, crava neles a tua palavra, estabelece sobre eles, meu Deus, uma identidade, um propósito e um legado. Abençoa, meu Deus, a tua igreja. Toma em tuas mãos aquele que tem um ministério de louvor, de cantar, de tocar, de pregar, de servir, mas está longe dos teus caminhos, está longe dos átrios do Senhor. Pai, traz a ele o entendimento que reconstruir é possível. Traz a ele a fé que durante a reconstrução lágrimas vão ser derramadas, mas o Senhor vai à frente dele.
Assim, meu Deus, nós abençoamos a tua igreja. Nós te pedimos que a tua palavra continue viva e queimando em cada coração. E que na segunda-feira ela esteja real, na terça-feira ela esteja presente, na quarta ela esteja causando mudança, na quinta, meu Deus, casamentos sejam curados, na sexta a tua palavra traga cura, no sábado a vida ministerial seja restaurada, e no domingo eles possam estar neste lugar, exaltando aquele que fortaleceu a mão deles, Pai. Essa é a nossa oração. Fortalece a mão de cada um dos teus filhos neste lugar, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Glória a Deus.